Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Eu acho que foi há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu preguei aqui sobre esse texto. E como os meses agora é classificado também por cores, nós estamos no setembro amarelo, que é prevenção do suicídio, exatamente. Então, o ano passado, nesse mesmo período, já faz um ano, que eu preguei um pouco sobre esse tema também, e eu não queria deixar de falar sobre um tema que é tão relevante, que é tão importante para a nossa saúde mental, emocional, e como igreja nós temos esse dever, esse compromisso também com a saúde mental, emocional das pessoas. Nós como igreja não vamos cuidar só do espiritual, né? Essa não deve ser a nossa única preocupação. Então, eu quero só relembrar alguns dados que eu trouxe até o ano passado, eles continuam os mesmos, né? Não teve nenhuma atualização, mas de que mais de 90% dos pacientes que se suicidam têm alguma questão de saúde mental, uma depressão, algum transtorno, tá? E a depressão é das questões que afetam essas pessoas que tiram a própria vida, ela é a principal causa. E aí eu quero ler com você o texto de 1 Reis, do capítulo 19, que é um episódio muito conhecido, né, daqueles que estão na igreja já há bastante tempo, que fala sobre a vida de Elias. É um momento em que Elias, após enfrentar os 400 profetas de Baal, ele entra num estado depressivo, ele entra num estado de quase que um colapso, quase que um burnout, e ele então tenta fugir e sair dessa situação, e nós temos aqui nesse texto um relato muito interessante, e como Deus trata Elias e suas causas emocionais, físicas e espirituais. Mas antes de entrar no texto especificamente, lendo a história de Elias, antes desse episódio e após esse episódio, é interessante que, se não fosse esse capítulo de 1 Reis 19, parece que a vida de Elias seria um eterno Carmelo, porque sempre que aparece Elias nos textos, ele está fazendo um grande milagre, ele está operando uma obra extraordinária, ele está fazendo fogo cair do céu. Então, assim, ele está sendo poderosamente usado por Deus. Então, esse capítulo 19 realmente revela que Elias é um homem, uma pessoa humana, como eu e como você. Inclusive, Tiago também vai falar isso, né? Que ele foi sujeito às mesmas emoções. Eu acho que foi Tiago, se não foi, depois você procura no Google, tá bom? Para corrigir essa informação. Bom, abra lá o seu texto então em 1 Reis 19, nós vamos ler todo o capítulo. 1 Reis 19, acharam? O texto não está projetado, então você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de um giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor,
o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua palavra, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Eliseu saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com parelhas de boi e conduzindo a 12ª. Eliseu deixou os bois, versículo 20, deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e minha mãe, disse ele, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém? A partir desse episódio, começa então uma nova trajetória de Elias. A pergunta que eu fiz para esse texto inicialmente foi: o que fez Elias entrar numa caverna? A gente sabe que quando a gente fala de Elias, né, e desse ponto fraco dele, a gente sempre fala da caverna que Elias entrou. Mas o que fez ele entrar nessa caverna? Elias entrou nessa caverna por um período longo de estresse. Primeiramente, a gente sabe que ele sempre estava sendo perseguido por Jezabel, principalmente por Jezabel. Ela era uma sacerdotisa de Baal, ela era muito cruel, muito violenta, muito sinistra, e ela vivia perseguindo e ameaçando Elias. Mas Elias, um homem de Deus, sempre escapando dessas ameaças e conseguia lidar muito bem com essas ameaças e com essas perseguições. Mas Elias também entrou numa caverna, dá a impressão de que ele teve algo como uma ressaca espiritual. Quando a gente lê o capítulo anterior, ele enfrenta 450 profetas de Baal, faz o fogo descer do céu, que consome todo o altar, e o sacrifício que ele levanta ali para Deus é consumido pelo fogo. Então ele tem uma grande realização, um grande feito. E depois disso parece que baixa a adrenalina e ele tem um momento de fraqueza e de fragilidade. E quando a gente vai ler Juízes 15, o Sansão, ele tem a mesma experiência. Com uma queixada, diz o texto, ou seja, com um pedaço de osso de um jumento, ele enfrenta 1000 homens sozinho, né, pelo poder do Espírito Santo, e mata mais de 1000 homens que o ameaçava. E depois disso ele entra numa profunda deprê, não como Elias, mas ele fala: Senhor, será que eu enfrentei 1000 homens sozinho, com uma queixada de jumento, eu vou morrer agora de sede? E aí o texto fala que o Senhor fendeu a rocha, e dali brotou água, e ele bebeu, e ele foi fortalecido. Então parece que ele teve também uma ressaca espiritual, que o fez entrar numa caverna, porque ele realizou aquele feito, não por ele mesmo, mas pelo poder do Espírito de Deus na sua vida, porque ele sozinho por si não era capaz de fazer aquilo.
Então, além desse longo estresse, dessa longa perseguição e ameaça de Jezabel, esse efeito poderoso que ele teve, ele entra numa caverna. E a pergunta que eu faço para você é, talvez você se encontra numa caverna. E o que fez você? Olhe para a sua história. Olhe para a sua trajetória de vida. Quantas coisas você não já enfrentou? Quantas lutas você não já venceu? Desde a sua infância, desde a sua adolescência, desde a sua juventude. Quanta coisa você superou, você venceu. Talvez você é um exemplo de superação e resiliência. Mas em algum momento da sua vida adulta, você enfrentou um problema e aquilo te fez cair num estado de depressão, talvez assim como Elias. Por quê? Talvez porque aquela situação veio no momento que você estava fragilizado ou fragilizada. Assim como Elias, ele estava no momento fragilizado. E aquela ameaça de morte, aquela sentença de morte para ele, ele não deu conta, porque ele também é humano. E ele então fugiu para o deserto e ele tentou se esconder das ameaças.